A segunda vinda de Cristo é o pináculo da nossa esperança. É o ponto culminante e a apoteose de toda a obra divina. Jesus voltará gloriosamente, vitoriosamente, para consumar a história, julgar as nações e reinar com a sua igreja para sempre. Os sinais da segunda vinda de Cristo são eloquentes. Eles estão por todos os lados. As profecias bíblicas são infalíveis. A palavra de Deus não pode falhar. Tudo quanto Deus fala, acontece. Rigorosa e literalmente. As profecias bíblicas não são vagas. Não são apenas presságios. As profecias são específicas quanto a pessoas, a lugares, a tempos. As profecias em relação à primeira vinda se cumpriram literalmente. As profecias a respeito da segunda vinda estão se cumprindo e hão de se cumprir literalmente. Precisamos ter olhos para ver, ouvidos para perceber esses sinais que estão se cumprindo, avisando-nos de que Jesus em breve voltará. Quero aqui elencar algumas destas profecias. Por exemplo, capítulo 12 de Daniel fala do aumento do saber, do conhecimento. Nós estamos vivendo uma verdadeira revolução nesta área da tecnologia, da ciência médica, astronômica. Para você apenas parar um pouquinho e pensar comigo, 1822, quando Dona Leopoldina precisou dar um recado a Dom Pedro I, ela estava no Rio, ele em São Paulo, o veículo mais rápido que ela tinha disponível na época era um cavalo de corrida. Hoje nós exploramos o espaço. Hoje nós viajamos em aviões supersônicos. Hoje as distâncias se encurtaram. Hoje, por exemplo, noutra área, nós conseguimos empacotar todos os dados genéticos dos mais de 8 bilhões de habitantes do planeta na cabeça de um alfinete. Hoje sabemos que o ser humano é um ser programado geneticamente, que nós temos mais de 60 trilhões de células vivas no nosso corpo. E em cada uma delas, 1,70 m de fita DNA, onde estão gravados e computadorizados todos os nossos dados genéticos, a cor dos nossos olhos, a cor da nossa pele, o nosso temperamento. Se nós pudéssemos espichar a fita DNA do nosso corpo, nós teríamos mais de 102 trilhões de metros de fita DNA. Coisas espantosas nós estamos a cada dia descobrindo. A ciência está desvendando o que outrora era desconhecido e oculto. E essa multiplicação do saber é o cumprimento de uma específica profecia do profeta Daniel. Quando Jesus, no sermão, chamado sermão profético, proferido lá no Monte das Oliveiras, de frente para o templo de Jerusalém, diante da pergunta dos discípulos, quando se dará esses acontecimentos que Jesus havia dito, da destruição do templo, da dispersão dos judeus, o que ocorreu de fato no ano 70 da era cristã, que sinais haveria desse fato e da consumação do século? E Jesus então começa a elencar alguns desses sinais. Primeiro, ele alertou para o fato do engano religioso. Nós hoje, só no Brasil, temos mais de 104 mil CNPJs de igrejas
diferentes nomes. Todos os dias surgem novas igrejas, novas seitas, novas religiões. E quantas coisas têm sido ensinadas para enganar as pessoas? Falsos mestres, falsos profetas, falsos apóstolos, falsos ensinos, falsas doutrinas, falsos crentes, falsas esperanças. Precisamos nos acautelar, porque muita gente vem afirmando que é de Deus, falando como se falasse em nome de Deus, arrogando para si posições e títulos que, na verdade, não tem qualquer base ou fundamentação bíblica. O engano religioso está posto, mas tem se multiplicado de maneira exponencial nos últimos tempos. Isso é uma evidência de que a profecia de Jesus está se cumprindo no que tange à sua segunda vinda. Mas o Senhor falou também de guerras e rumores de guerras. O historiador Gibbon disse que a história humana é pouco mais do que a história das guerras, às vezes encarniçadas. Desde que o pecado entrou no mundo, é que a guerra está presente, começando lá no lar de Adão e Eva, quando Caim mata o seu irmão Abel. Nações declarando guerra contra outras nações, ou por interesses ideológicos, ou por interesses econômicos, políticos, geopolítico, mas as nações vivem sobressaltadas. A crise está posta entre as nações da atualidade, como estiveram nos tempos idos. O século passado foi atingido por duas sangrentas guerras mundiais. 1914 a 1918, a Primeira Guerra, 30 milhões de pessoas mortas. 1939 a 1945, Segunda Guerra Mundial, 60 milhões de pessoas mortas. O regime perverso, truculento, sanguinário de Lenin, de Stalin na Rússia, na União Soviética, milhões de pessoas mortas. A truculência de Mao Tse-tung na China, mais de 1 milhão de pessoas mortas. E hoje nós estamos vivendo esse estresse do terrorismo, da guerra, da invasão, do ataque de uma nação a outra. Como dizia já Mikhail Gorbachev, em 1985, no seu livro Perestroika, já temos arsenal suficiente para destruir o planeta 27 vezes. Onde ele alerta que uma possível terceira guerra não teria nem vencedores nem vencidos. Está posto esse quadro das guerras, dos rumores de guerras, como cumprimento da profecia de Jesus. Mas ele fala também de terremotos em vários lugares. Sempre aconteceram terremotos, abalos sísmicos, as placas tectônicas e tudo mais, mas o que chama atenção é que do século XX para cá, nós estamos assistindo mais e mais e mais terremotos, maremotos, tsunamis. A Terra está cambaleando, a Terra está bêbada, abalada por abalos sísmicos poderosos que têm destruído prédios, casas, assolado cidades. E este fato, que tem se intensificado de maneira tão exponencial, é um alerta para nós acerca da segunda vinda de Cristo. O Senhor falou também de fomes. A fome, de certa forma, é um subproduto das guerras. A fome também é resultado da gritante injustiça social. O que falta no mundo não é comida, não é alimento, é uma distribuição justa dos recursos. Enquanto uns acumulam casa a casa, campo a campo, e se assentam como os únicos senhores da terra, há outros que mendigam um pedaço de pão. O que sobra na mesa de uns, falta na mesa de outros. A carestia, a inflação,
os salários minguados, a falta de proporcionalidade na distribuição das riquezas. Tudo isso resulta naquilo que nós chamamos de fome, que atormenta, que mata, que deixa uma pessoa esquálida, caquética, macérrima, enquanto outros estão morrendo de comer. A fome é o resultado da falta de amor ao próximo. Porque, na verdade, a Bíblia não proíbe a riqueza. Não é pecado ser rico, como também não é virtude ser pobre. Mas o propósito divino para a riqueza é que os ricos sejam generosos em dar, generosos em repartir. Se assim acontecesse, certamente não haveria falta. É por isso que os reformadores falaram do mistério do pobre e do ministério do rico. Porque quando a alma é generosa, o homem dá, e mais bem-aventurado é dar do que receber. O verdadeiro cristianismo passa por essa experiência da generosidade. É por isso que quando João Batista pregava no deserto da Judéia, as multidões, ouvindo o seu sermão, perguntaram para ele: o que faremos? Ele respondeu: quem tiver 2 túnicas, dê uma para quem não tem, e quem tiver comida, faça o mesmo. É claro que generosidade não é arrependimento. Ninguém vai para o céu porque dá pão ao faminto e veste ao nu. Mas a generosidade é uma evidência do verdadeiro arrependimento. Aqueles que conhecem a Deus precisam ser generosos. A alma generosa prosperará. Quem dá o pobre a Deus empresta, diz a Bíblia, e aquele que retém mais do que justo é pura perda. Então, a fome é resultado da injustiça, das guerras, e Jesus alertou que nos últimos dias isso se intensificaria. Mas ainda, o Senhor Jesus alertou para o problema também da falta de amor. Por multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. E parece-nos que nós estamos vivendo nessa sociedade materialista, hedonista, consumista, que olha apenas para o seu umbigo, que acumula mais e mais para si e tapa os ouvidos ao clamor do necessitado e fecha os olhos para não ver os que estão à míngua à sua volta. E esta falta de amor natural, inclusive dentro das famílias, infelizmente retratada até nas igrejas, visto com tanta eloquência na sociedade, é um fato real e crescente. E esta falta de amor, ela se expressa na injustiça social, por políticos corruptos, que drenam os recursos que deveriam ir para educação, saúde, proteção, estradas, para melhorar a qualidade de vida da população. Esses valores são sequestrados, desviados para contas bancárias de ricaços que não se satisfazem com o que têm, querem mais, inclusive o pouco que é do pobre. Então, quando nós temos estradas sucateadas, quando nós temos hospitais dilapidados, quando nós temos pessoas morrendo à míngua nas filas dos hospitais, tantas vezes não é porque faltou recurso, é porque os recursos não vieram, não chegaram. Porque nas emendas parlamentares, muitos políticos inescrupulosos precisam morder um grande naco desse valor. Aqueles que vão ganhar as licitações vão precisar também dar propina, do contrário, jamais concorrem vitoriosamente numa licitação para uma obra pública. Vivemos nesse esquema infeliz, miserável, de opressão, de corrupção. E tudo isso gera o quê?
claramente a evidência de falta de amor. O que está faltando no mundo não é discurso de amor, mas é prática de amor. Porque quem ama, reparte. Quem ama, se sacrifica. Quem ama, estende a mão para assistir o necessitado e socorrer o aflito. Então, esta injustiça, que tem como efeito colateral a falta de amor, que vai desembocar na pobreza, na fome, na injustiça clamorosa, seja nos tribunais, seja nas ruas, seja em casa, seja em qualquer setor da sociedade, deixa claro que Jesus breve voltará, porque foi ele quem alertou que isso iria acontecer. Mas ainda, o Senhor Jesus alertou sobre a perseguição religiosa, que nós seríamos perseguidos não porque praticamos crimes, não porque os cristãos são um transtorno para a sociedade, mas por causa do nome de Jesus. Há uma onda cristofóbica no mundo, isso é inegável. As pessoas odeiam Cristo, o mundo odeia Cristo, e foi ele quem disse isso. Portanto, o mundo vai odiar os que são de Cristo, o mundo odeia Cristo em nós. E a perseguição religiosa, mormente, ao cristianismo é um fato, hoje, contemporâneo. O século passado matou mais cristãos do que nos outros séculos de outrora. Em muitos países, ainda hoje, é proibido você portar uma Bíblia ou falar de Jesus abertamente, ou erigir um templo religioso para adorar a Jesus. Há muitos irmãos nossos que, enquanto estou aqui falando com você, estão presos, sendo torturados, alguns deles mortos, exatamente por serem cristãos e tão somente por isso. A perseguição religiosa, ela pode vir do ponto de vista físico, de privar a liberdade, de trancar numa cadeia, de dar maus tratos, de matar. Mas pode vir também pela perseguição ideológica. Ela pode vir também quando os valores cristãos são proibidos, ou são mudados, ou são colocados de ponta cabeça, pelo avesso. E aquilo que professamos, aquilo que entendemos ser a verdade revelada a nós nas Escrituras, agora é motivo de chacota. O entendimento muda, a sociedade muda. E aquilo que era pecado ontem, agora é virtude. Aquilo que era proibido ontem, agora é aplaudido. Aquilo que era recusado ontem, agora é aceito e divulgado e promovido. Então essa confusão de valores, seja da vida, seja de gênero, seja da família, seja dos princípios morais, que estão sendo colocados hoje pelas avessas e às vezes empurrado goela abaixo, é uma evidência absoluta de que as profecias de Cristo estão se cumprindo. Então, o Senhor Jesus trata da questão da apostasia. Quando porventura o Filho do Homem vier, achará a fé na terra. Estamos assistindo a esta apostasia galopante, quando tantas denominações sucumbiram ao liberalismo teológico, e essas igrejas que subscreveram o liberalismo assinaram no mesmo dia o seu atestado de óbito, porque uma igreja liberal não pode sobreviver, muito menos crescer, muito menos fazer missões, muito menos experimentar um reavivamento. Estamos assistindo hoje o avanço do sincretismo religioso, uma igreja mística, que está aí afetada por verdadeiras mandingas espirituais, do sal grosso, do copo d'água em cima do rádio, das campanhas de milagres, vendendo produtos como que resgatando da gaveta as indulgências da Idade Média. Uma igreja que virou um mercado, onde cada um chega e compra o que quer,
porque ela está negociando a verdade, transformando o evangelho num produto, o templo numa praça de negócio, os crentes em consumidores, buscando lucro e não a salvação das pessoas. É o que nós estamos vendo, uma apostasia galopante, muitas vozes, mas o evangelho está sendo sonegado, a mensagem da graça, a mensagem da cruz, a mensagem do arrependimento, a justificação pela fé, a santificação, a realidade do céu, os terrores do inferno, essas verdades estão sendo escondidas dos púlpitos para trazer apenas uma cócega nos ouvidos, uma mensagem antropocêntrica, humanista, pregando prosperidade, em vez de pregar salvação pela graça em Cristo Jesus. Então eu conclamo você a abrir sua Bíblia, a estudar e examinar sua Bíblia, a não ser induzido e seduzido pelas falsas vozes dos falsos mestres. Não há esperança para a igreja a não ser que ela volte à centralidade das Escrituras. Esse era o princípio da reforma, sola a Escritura, precisamos voltar às Escrituras. E assim, voltando e examinando a Bíblia, estudando-a com fidelidade, com zelo, perceberemos então que os sinais da segunda vinda de Cristo estão aí. E é preciso nos preparar. A palavra de Amós a Israel, no 7º século a.C., ainda ecoa. Prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o Senhor teu Deus.